Levíticos capítulo 16, versículo 3. Eu vou ler aqui rapidamente. Levíticos capítulo 16, eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: E habló el Señor a Moisés, después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre la área, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación e um carneiro em holocausto. Aqui nós encontramos a figura de Arão. Arão, sumo sacerdote, sacerdote do Senhor, e ele na presença de Deus, ele entrava na presença de Deus. E é interessante que essa figura aqui, ela é uma figura também que ela traz também a figura de Cristo, mas ela também traz a figura de cada um de nós como servo de Deus. Hoje, assim como o sacerdote ele entrava na presença do Senhor, hoje nós também entramos na presença de Deus. Interessante que nós encontramos aqui que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tentaram entrar na presença do Senhor do jeito que estava na cabeça deles, né? Do jeito que eles queriam, do jeito que eles pensavam que era. A Bíblia diz que eles trouxeram fogo, e a palavra de Deus fala fogo estranho, não era conforme o que o Senhor havia ordenado, mas eles inventaram, eles trouxeram e apresentaram aquilo ali como incenso diante do Senhor. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que eles foram mortos. O Senhor matou ali os filhos de Arão. Depois dessa situação, o Senhor começa a dar uma orientação a Moisés, e Moisés ela passa essa orientação a Arão, de como ele deveria se apresentar na presença de Deus. Sabem, nós vamos para a presença do Senhor, nós como sacerdotes de Deus, porque nós somos uma nação santa, sacerdócio real, isso é a igreja, né? Nós quando chegamos na presença de Deus, nós não podemos chegar de qualquer forma, nós não podemos trazer qualquer fogo, nós não podemos estar vestido espiritualmente de qualquer forma para estar diante do Senhor. A palavra de Deus fala que a primeira coisa que é dito: entrará Arão no santuário com um bezerro pela expiação e um carneiro em holocausto. Algo que é interessante, se a gente for ver mais adiante, é que quando Arão ele entrava na presença do Senhor para entrar no nível de intercessão, porque Arão ele intercedia pelo povo de Deus, ele primeiro fazia o sacrifício por ele. Ele primeiro buscava levar o sacrifício diante do Senhor para a purificação dele. Primeiro ele se purificava, ele passava todo o ritual de purificação, pegava o sangue, era levado, e todo aquele ritual, para quê? Para tirar a expiação do seu pecado. Primeiro ele. E depois, quando ele estava purificado, limpo, diante da presença do Senhor, ele entrava pela intercessão, ele ia orar, ele ia interceder, ia oferecer também o sacrifício pelo povo. Isso mostra que nós, como servos de Deus, nós devemos, primeiro, antes de qualquer coisa, estar na presença de Deus, nós devemos buscar uma purificação, a santificação, limpar o nosso coração na presença do Senhor. Nós queremos, muitas vezes, as pessoas acreditam que Deus vai receber e vai permitir que nós venhamos estar na presença dele. Queremos que as nossas orações sejam ouvidas, né? Mas queremos comparecer diante do Senhor de qualquer forma. Isso é uma coisa que Deus não aceita.
Ezequiel capítulo 8, vamos abrir aqui nossa Bíblia. Ezequiel capítulo 8, tem um texto que eu tenho lido, e assim eu fico lendo e meditando e pensando nessa situação, e que muitas vezes reflete o que nós vivemos em nossos dias. Ezequiel 8, 12, eu vou fazer a leitura aqui, 12 a 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 12 a 16, que diz assim: E me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha dejado la tierra. Y díjome pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuelve aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí que junto en la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar. Olha que interessante essa posição. Entre a entrada e o altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y su rostro al oriente, prostrándose ao nascimento do sol. Nós encontramos aqui primeiro pessoas que estavam em câmaras escondidas, em lugares, e a palavra de Deus fala que ali haviam pintadas imagens, e a Bíblia diz, porque, versículo 12, porque dizem ele, não nos vê el Senhor ha dejado la tierra. Então é muito fácil, né? A gente achar que, por estar no lugar ali escondido, onde ninguém está vendo, e muitas vezes trazendo o coração, trazendo ações de idolatria, mas Deus está vendo toda essa situação. Aqui mais adiante a palavra de Deus fala que as mulheres, elas estavam na casa do Senhor, mas elas estavam clamando, chorando por Tamuz. Interessante. Estava supostamente na casa de Deus, que era para ser o lugar da presença de Deus, mas o coração estava buscando outros deuses. Mais adiante, nós encontramos aqui essas pessoas que elas estavam entre a entrada e o altar, e a palavra de Deus fala junto ao templo, na entrada do templo, entre a entrada e o altar. A entrada do templo e o altar. A palavra de Deus diz que eles estavam de costa para o templo e voltado para o sol. Você sabe o que é o sol? Deus Sol fala. Ali era Baal, a figura de Baal, né? Eles adoravam essa divindade. E é interessante a gente pensar nisso aqui, né? O que simboliza essa figura de Baal? Baal simboliza as questões financeiras, o poder financeiro. Baal simboliza fertilidade, Baal simboliza prosperidade, e infelizmente a gente encontra muito isso, né? As pessoas que estão no templo, mas estão dando as costas para Deus, e essas pessoas ao mesmo tempo estão apenas aproveitando daquele lugar para buscar os seus próprios interesses. O coração está voltado para o coração está voltado não para o Senhor, mas simplesmente para outros deuses. Sabe, quando Arão ele chegava na presença de Deus, uma das coisas, Deus começava, se a gente voltar lá em Levíticos capítulo 16, a gente vê que como que Deus tratava com a roupa de Arão, como que Deus mostrava. Se a gente for ver cada versículo ali, a gente pode, quem sabe nos outros dias, trazer, né, uma mensagem falando do significado de cada ponto, mas a roupa, a mitra, como é que ele se portava diante da presença do Senhor. Deus havia dado ordens detalhadas de como Arão tinha que chegar na presença de Deus. Sabe,
Deus, ele quer que nós venhamos na presença dele, ele quer que o servo dele venha, mas ele não quer que nós venhamos a comparecer à presença dele de qualquer forma. O nosso coração tem que estar preparado para estar na presença do Senhor. Eu quero ler também aqui com vocês, João capítulo 1, versículo 29, vamos lá para os evangelhos, né? O evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, onde fala sobre esse cordeiro. E el siguiente dia, viu Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quem que era aquele cordeiro? O sacerdote, o Arão, ele pegava o cordeiro, imolava o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro, derramado sangue, a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O derramar do sangue daquele cordeiro e todo o ritual feito ali era para quê? Para expiar o pecado. E a palavra de Deus fala, João Batista, quando ele encontra Cristo Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira o pecado do mundo. Sabe, Deus, ele quer que nós venhamos nos comparecer diante dele e que nós venhamos buscar a presença de Cristo Jesus. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, o Senhor, ele quer que haja um exame do nosso coração, do nosso próprio coração. E sabe, isso aqui muitas vezes é resposta para aquela pergunta: por que minha oração não é ouvida? Por que Deus não ouve a minha oração? Muitas vezes está faltando da nossa parte o quê? O exame. Nós nos examinarmos diante do Senhor, buscar a presença de Deus. Uma das coisas que, desde adolescente, né, eu já contei isso aqui já várias vezes, né, nos outros cultos, né, e em várias outras oportunidades. Cedo, uma das coisas que eu gostava de sentar perto dos meus avós e escutar deles eram testemunhos, né? Tinha testemunho de como Deus ouvia, e de como Deus operava, e de como oraram, e a providência de Deus, e e tanta coisa, e aqui dali eu ficava muito empolgado, né, com tudo aquilo. Só que um dia eu estava escutando, né? Escutando meu avô contando os testemunhos dele, e eu pedi até para ele contar outro, né? Fico todo empolgado, mas o senhor não tem mais outro, e aquela situação pediu para ele relembrar umas que ele já tinha contado. Mas um dia como a gente fala, né? Parece que caiu a ficha, né? Eu estava em casa e me veio aquela palavra no meu coração: você vai passar a vida inteira escutando o testemunho dos outros? Você vai passar a vida inteira escutando o testemunho do teu avô? Ou você vai começar a viver a palavra? Você vai começar a viver isso aí. E aquilo ficou na minha mente. Eu falei: não pode ser que eu vou ficar... Eu gostava, na época eu já estava lendo livros, né? E eu via aqueles livros daqueles missionários, do operar de Deus, e como o camarada leu, como o camarada orou ao Senhor, e como a provisão de Deus e tanta coisa. Aquilo ali me empolgava. Eu lia um livro, outro livro. Era empolgante ler aquilo ali, ver o mover de Deus, saber que Deus operou tão forte na vida de determinadas pessoas. Mas eu comecei a pensar, eu falei: não posso ficar só a vida inteira só vendo o que os outros, o operar de Deus. Eu quero isso também na minha vida, eu quero provar isso aqui, eu quero viver isso aqui. Eu comecei a buscar a Deus, e é maravilhoso quando a gente começa a ver Deus operar, o operar de Deus, o agir de Deus, a mão de Deus. Às vezes a gente quer ver a mão de Deus, né, em grandes coisas, Deus ouvir a nossa oração naquilo que é grandes coisas para nós. Mas é tão importante, é tão interessante a gente ver a mão de Deus nas pequenas coisas também, né? A gente orar a Deus e a gente vê Deus se inclinando para ouvir a nossa voz, a nossa súplica, a nossa oração, em pequenas coisas do nosso dia a dia, que dali serve para fortalecer a nossa fé, para momentos até mais de dificuldade. A gente não, Deus é o Deus que está escutando minha oração, é o Deus que está ouvindo, é o Deus que está, né? E você começa a viver uma vida de oração, crendo que é Ele que vai operar. Eu estava comentando aqui, né, antes de iniciar a palavra, sobre essa expansão do trabalho. Eu fico vendo agora a gente mobilizando quantidades enormes de material. Esse dia eu estava lá em casa pensando, eu falei: Jesus, olha só, hoje a irmã ofereceu para nós cerca de 300 mil, ontem à noite,
É um total de 300 não, mas vai dar uns 180 por aí, quase 200. Tinha que somar, mas vai dar quase 200 mil folhetos. E a irmã falou: pastor, eu tenho aqui tantos mil folhetos, 100 mil em espanhol, eu tenho mais 10 mil, não sei o que, deve dar uns 180 mil. Aí eu peguei, e falei: amém. Já falei para ela que aceitei. Ela foi ver a questão do frete para mandar o material lá do Rio de Janeiro até a fronteira com a Bolívia. Entrei em contato com os irmãos da Bolívia. Os irmãos já estão providenciando para pagar o frete. Pronto, fechou o assunto. Ela já está providenciando para mandar o material e o frete. Aí eu pensando, já tem o outro pessoal mobilizando a entrada de material. Eu estava lembrando a época da dificuldade que era para a gente levar 50 caixas, 20 caixas de São Paulo até a Bolívia, a dificuldade que era. Né? E aí o Senhor nos deu uma palavra naquela época. O Senhor falou assim: olha, eu vou colocar muito material nas tuas mãos. E aí essa palavra ficou, a gente orando a Deus, parecia que era algo assim, aí nós recebemos uma palavra, mas parecia algo que não ia se cumprir nunca. Hoje vem 10, 12 toneladas na nossa mão assim, de material impresso para evangelismo, como se, né, entre aspas, né, com tanta facilidade, mas não é a questão de facilidade, o mover de Deus, é o operar de Deus, o agir de Deus na nossa vida, amém? Isso tudo é tão maravilhoso, a gente vê o agir de Deus, você orar a Deus, mas para que você possa ter o Deus ouvindo a sua oração, Deus operando na sua vida, primeiramente, tem que fazer como fez Arão, ele tem que buscar a Deus a expiação, tem que se purificar em primeiro lugar diante do Senhor, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor?